Olha só, Caio, tem uma questão de um rapaz, o Fernando, e ele faz um comentário de que a sexualidade no meio evangélico é extremamente adoecida. E ele fala que dentro da relação humana, né, o sexo é um elemento de extrema importância, essencialidade. Como é que você vê essa questão, essa doença que está em toda a sexualidade no meio evangélico? Bom, tem pessoas que fazem sexo só no escuro, ou de roupa, com buraco na coberta, na roupa. Ele está partindo assim daquela coisa ainda do buraco no lençol, não é? No buraco no lençol. Não era nem o missionary position, né? Era o buraco no lençol, era o véu que ainda estava sendo rasgado. Né? Porque no meio evangélico, eu me lembro, por exemplo, quando eu me converti, crente não transava domingo, era pecado. Era uma abominação um casal de Deus transar no domingo. Talvez depois do culto. Quando tudo já antes não, antes quebrava a santificação. Isso aí era ensinado. Em dia de ceia, não se tinha relações sexuais sob hipótese nenhuma no meio cristão. Qualquer outra posição que não fosse o oficial papai e mamãe era uma desonra ao leito conjugal. E quem que inventou essa posição? Ora, quem inventou isso vem sendo inventado há milênios. Então por que só ela que é certa? Hã? Então por que só ela que é certa se ela foi inventada também? Não, meu querido, mas ela foi inventada por quem podia mandar você para a fogueira se você fosse contrário. Pois é. Então, são milênios, você não precisa nem ir muito longe, é um livro que está esgotado, mas o pessoal encontra aí no Amazon ou em outros lugares desses de compra de livro que você devia ler, chamado Eunucos por Amor ao Reino de Deus, que é escrito por uma PhD em História e Teologia alemã. É a tese dela de fato, ela era católica, foi excomungada pelo Papa depois que escreveu o livro, porque ela inventaria com documentos históricos toda a loucura do cristianismo católico e também passa pelo protestante, que nos mostra que não tinha como, com aquele tipo de maluquice, de loucura, de intervenção da igreja proibindo a mulher de ter um orgasmo, dizendo, por exemplo, que se um homem adulterasse com uma mulher, ele levaria muitas chicotadas, mas que se ele fizesse sexo oral na mulher dele, ele poderia ser enforcado. Para você ter ideia do nível de intromissão, de maluquice, de julgamento que tudo isso já causou, a Europa inteira foi tomada disso. Depois veio o puritanismo protestante que carregou toda essa carga horrorosa e que se transformou em cultura cristã sexual generalizada. Tudo era pecado. Até no casamento o sexo era uma coisa perigosa. Por exemplo, um homem que desejasse a sua mulher todos os dias era tarado no meio evangélico. Tinha que haver uma certa moderação. Tinha que ser de vez em quando. Na Igreja Católica ainda tinha proibição anticoncepcional. Então, meu querido, o sexo máquina de parir a mulher. Tinha que ser para parir. Então, se ele não se segurasse, ele ia virar preá. Era filho que não acabava mais, né? E como é que segura? Ou então ele ia vestir camisinha de intestino de bode, mas escondido de todo mundo, porque até o lixo dele era revirado, e se encontrasse uma camisinha de Vênus, um preservativo desses feitos de intestino de animal, como era na antiguidade, no lixo dele em algum lugar, ele era levado a juízo, e poderia ser executado dependendo da época. Ou no mínimo levar muita chicotada, porque ele tinha cometido um homicídio contra a vida, contra o esperma, não gerando filhos. Então a loucura ocidental sobre o sexo é de um tamanho que não tem medida. Não existe povo sexualmente mais doente no planeta Terra do que o povo cristão. Nem os muçulmanos, que têm éticas sexuais extremamente mais abertas, apesar de todas as restrições estéticas de aparência, mas o que rola na intimidade, e o negócio é para valer, não é?
E a avidez árabe é estimulada pelo Corão, faz bem. Não que não seja na Bíblia. Paulo diz, olha, não vos abstenhais sexualmente, exceto talvez por algum tempo. Cria todas as condicionais, mas... Mas nós não temos 21 virgens esperando a gente. Mas tem um detalhe. Já nos dias de Paulo, ele diz, nos últimos dias haverão os que proibirão o casamento. Ele já estava anunciando que a sexualidade cristã haveria de se transformar numa coisa tão esquisita que até o casamento haveria de ser proibido. Como foi? Como veio a ser, e como é até hoje em muitos casos. Então, voltando aqui ao ambiente cristão, a importação que veio dos Estados Unidos, do evangelho que chegou ao Brasil, é um evangelho parcialmente inglês e 80% dele é americano, tanto do ponto de vista do protestantismo histórico, quanto do ponto de vista do pentecostalismo ou do neopentecostalismo, que é todo baseado inicialmente no Roberto McAllister, mas com os conteúdos do Kenneth Reagan que geraram esse neopentecostalismo que está aí. E ele é extremamente moralista e associa posição sexual à abertura a demônio. Determinadas posições sexuais abrem espaço para o demônio. Associa qualquer tipo de intimidade sexual. A mulher não pode ter prazer em fazer sexo oral no marido, é pecado. Porque a boca dela é santa e parece que o pinto dele é do diabo. E nem vice-versa. Beijos não podem ser muito calorosos, é tudo muito no selinho, as posições são todas aquelas, é tudo muito utilitário, é tudo muito rápido, é tudo muito para que o diabo não tenha lugar, não tenha espaço o tempo todo. E tem muito mais do que isso. Mulher crente não pode falar que está tendo prazer, ela não pode dizer que está tendo orgasmo. É contra a sobriedade, não é? Ela às vezes tem que ter até vergonha de ter, porque tem marido que não gosta de ter mulher que sinta prazer, porque parece que mulher que sente prazer é uma porta aberta para o desejo para outros homens. Então ele quer esvaziar o dele, mas gostaria que ela fosse assexuada. Tem esse tipo de maluco na praça, para todo lado. Como também tem a mulher que acha que prazer sexual é pecado, que o dever dela é estar ali para servi-lo, mas que qualquer forma de autogratificação trabalha contra a santificação espiritual. Aí você pode ir aumentando todas as formas de maluquice até ver o seguinte, ora, isso era assim no meio evangélico até 20 anos atrás. Eu recebia cartas lá na Vinda até 20 anos atrás, aos milhares, que eu não podia nem responder, não dava tempo, de gente que queria saber, escuta, eu tive uma relação anal com a minha mulher, eu usei camisinha, mas eu estou me sentindo pecado, eu não estou em pecado, eu não tomo a ceia há 6 meses. Aí o outro confessava uma coisa desse tipo, ou de outro tipo, ou de qualquer tipo, e todo mundo se punindo. Aí, pois bem, chega o ano de 98, aconteceu o que aconteceu comigo. Em janeiro de 2003 eu lancei o site. E aquele povo que não falava em sexo, que tudo era proibido, que tudo era pecado, que tudo era não sei o quê, abriu uma comporta, meu amigo, que eu fiquei 3 anos que eu me sentia escrevendo um pornô gospel site. Porque eu digo, esse pessoal é doente, só pensam nisso o dia inteiro. Eu tinha que escrever lá, não sei se vocês lembram, eu dizia, olha, os temas das cartas são temas das pessoas. Eu não vivo com a cabeça cheia desse negócio. Eu lembro disso. Quem quiser saber o que eu penso, isso, né? Leia devocionais, reflexões, opiniões, é o que anda pela minha cabeça. Esse outro negócio anda pela cabeça de baixo dos outros. Anda na cabeça que vive pendurada, não na minha. Eu não sou doente assim. Mas abriu a comporta inteira. Agora, hoje a gente já está no outro ponto. Agora já é evangélico falando de swing para todo lado. Swing evangélico, porque o swing do lado de fora está ficando normal. Não, mas com quem não é crente é pecado, com quem é crente pode, né?
Não, o crente, o crente prefere fazer com o não crente, porque senão ele tem que encontrar o irmão na igreja e vai pegar mal, né? Então, por isso ele fica fora. Agora, a swingada evangélica está rolando, a moçada está indo. Do lado de fora, já é normal. Os maridos, sabe para que swing serve para marido? Tem a mínima noção, cara. Serve para marido o seguinte, ele não está nem aí para a mulher. A mulher virou um ente societário para ele. Não é vantagem se divorciar, ele já tem casa juntos, 2 casas, já tem lancha, já tem filhos, já tem tudo. Ele suporta aquele sócio danado dele no trabalho. Por que ele não pode suportar uma mulher que, além de tudo, ainda dá para ele de vez em quando? Então, ele não tem para quê? Nunca nos Por outro lado, por que a gente vai brigar agora? Aí o que acontece? Não é vantagem divorciar, vai perder patrimônio, vai ser uma chatice. Mas, por outro lado, ela não topa saber que ele tem uma amante. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer a mulher gostar de não ter amante, mas de transar com alguém. Aí ele começa a dizer a ela que podia apimentar o sexo entre eles, é sempre entre eles. Olha, vai ficar melhor para nós, vai ficar uma delícia. Vai ficar uma delícia. Você vai isso, vai aquilo, nós vamos nos encher disso. E a coitada não quer. Elas me escrevem, choram, não vão. Eu digo, não vá, minha filha, não sei o que e tal, mas o cara enche a paciência. Aí as fracas vão. Aí vai ali, o intuito de satisfazer o egoísmo outra atrás, se cobrindo, não sei o quê. Aí faz a primeira, chora beça. Faz a segunda, chora beça. Faz a terceira, já não chora tanto. Faz a quarta, diz, bom, não é bom, mas a gente tolera. Faz a quinta, diz, esse aí foi até melhor porque ele me tratou legal. Na 10ª ela já está dizendo, tem as suas vantagens. Bom, desde que não tenha continuidade. Ela diz, porque o meu marido é você. Mas ele já conseguiu o que ele queria. O que ele queria? Ele não quer ter o estresse de fugir dela, de esconder o celular, de ir para um motel, de fugir, de ficar igual um refugiado, traindo. Não, tranquilo. Ela fica num quarto, ele fica no outro. Preguiçoso. Acaba dali, eles se encontram, não doeu nada em ninguém. O outro pode dizer que pegou a minha mulher, mas eu peguei a dele também. Então todo mundo está interessado em ficar quieto. E assim a corrupção desse negócio vai destruindo tudo, e o pessoal está pensando que é massagenzinha com pênis e pepeca no fim de semana, e não sabem que Paulo diz que isso infiltra espírito no âmago do ser, corrói o indivíduo por dentro, é um câncer na mente, no espírito, na afetividade, vai acabar destruindo tudo que um dia houve, vai tornar essa pessoa um pedaço de papa, de coisa nenhuma. E aí tem evangélico agora já entrando nessa, fazendo essa viagem, né? Já estão indo para esse outro lado. Eles estão vindo do buraquinho no lençol para entrar no swing, e num espaço de tempo que não demorou 10 anos. Então a que eu atribuo isso? Essa repressão milenar. Na hora que eles viram tudo que é pastor por aí, pulando a cerca, traindo, tendo amante, tudo que é confusão, roubo, calhordice, safadeza, o cara diz, o que eu estou fazendo aqui? Mantendo a minha integridade numa coisa que nunca nem me explicaram o que é. Se aqueles que estão diante de mim não estão nem aí para coisa alguma, quer saber? Eu vou também frequentar a igreja, vou dar o dízimo lá, eles estão dizendo que Deus gosta de dinheiro, eu dou dinheiro, mas vou soltar a franga. Então, cara, isso não vem... acho que desde quando se começou a fazer uma leitura romântica de Cantares e aplicar isso à igreja, né, tirando todo o contexto que ali se fala de uma relação entre homem e mulher, da sexualidade, da saúde que existe nisso, a igreja dali vem criando sobre o sexo um tabu. Adolescente hoje não põe a mão naquilo nem aquilo na mão. Só que o adolescente cresce com pulsão dentro dele, não naturalmente botava, né? aquilo vai só aumentando. Hoje em dia os adolescentes já estão quase nascendo com aquilo na mão, né? Porque o negócio está solto para todo lado. No meio da igreja você cria um não
né, põe uma pedra naquele desejo, naquele vulcão, quando você vê daqui a 9 meses tem uma barriga, 2 jovens, uma família, e você obriga-os a casar. Aí ficam lá dizendo pro cara que a masturbação que ele fez de manhã lá é pecado, que ele está no inferno porque se masturbou, não sei o que e tal. Aí o cara transforma a masturbação num ato de Satanás. Aí quanto mais ele se masturba, parece que é o diabo pegando na mão dele lá e não sei o que, e vai. Aí ele vai demonizando a masturbação vai virando um vício do inferno, vai aumentando dentro dele, ele vai se endiabrando na masturbação, ele não consegue mais parar a masturbação. Aí o cara fica me escrevendo dizendo: pastor, eu estou indo pro inferno por causa da masturbação, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí eu digo: meu filho, pelo amor de Deus, tira o diabo da masturbação, que a masturbação vai ficar cansativa logo logo, vai começar a arder tua mão, vai esfolar teu pinto, você vai começar a se achar um babaca. Mas aí, enquanto o diabo estiver aí animando essa história, meu querido, você vai ficar com 45 anos com uma mulher maravilhosa na sua cama, indo pro banheiro, virar garotinho de Satanás se masturbando, tremendo e pensando no acampamento Palavra da Vida, ou em qualquer que seja a igreja que tenha dito, no acampamento Palavra da Vida, que tá cheio de gente boa lá, mas nessa área era qualquer coisa. Se você olhasse para uma menina, achasse ela bonita, você já tinha pecado no coração. O primeiro beijo era no altar, o namoro era pegando no dedinho. É esse espírito que está aí, que só gera, como diz Paulo em Colossenses, não tem nenhum valor contra a sensualidade. Não toques isto, não pegues aquilo, não olhes aquilo outro, não faças qualquer que seja coisa. Tem aparência de sabedoria, de falsa humildade, mas não tem nenhum poder contra a sensualidade.